Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo desse canal. Começando agora a fazer guias sobre personagens de ZZZ. E no guia de hoje é sobre a Oshimi Miyabi. Então espero que gostem do conteúdo e também estou aceitando feedback para o que eu possa melhorar. Mas sem muita enrolação, só vou pedir para deixar o seu like e que se inscrevam e compartilhem também. Isso vai ajudar muito e já agradeço desde já. Então, vamos para o vídeo. Oshimi Miyabi é da facção Season 6 com elemento Geada ou queimadura de gelo, mas a maioria do dano dela vai ser causado gelo e ela tem esse bônus de geada, fazendo também queimadura de gelo. A classe dela é Anômalo e ela vai servir muito bem como um main DPS para o seu time. Então vamos para as habilidades dela. Vamos falar sobre a habilidade principal dela, que é a queimadura de gelo, que quando a Oshimi Miyabi causa dano de geada, ela aplica chamas de gelo ao alvo por 30 segundos. Acumular amplificação de anomalia de geada contra inimigos em chamas de gelo aumenta a taxa de amplificação de anomalia de geada de Oshimi Miyabi em 100% de sua taxa crítica, até o máximo de 80%. A amplificação de anomalia de geada de Oshimi Miyabi tem um indicador de amplificação de anomalia independente e ativa efeitos de congelamento, estilhaço e geladura que podem ser usados em conjunto em outros efeitos de anomalia de atributos, inclusive efeitos de anomalia de gelo para causar disfunção. Quando o Oshimi Miyabi aplica geladura a inimigos afetados por chamas de gelo, as chamas de gelo são consumidas para ativar Geada Ardente Fratura, causando dano de geada equivalente a 865% do ataque de Oshimi Miyabi, e levando o alvo ao estado de geada ardente. Todos os membros da equipe acumulam 15% mais amplificação de anomalia contra inimigo sobre o efeito de geada ardente, mas Miyabi não pode aplicar chamas de gelo a eles novamente. O estado de geada ardente termina quando a geladura expira. Enquanto esse estado estiver ativo, acionar outra anomalia de atributo substituirá a geladura e removerá a geada ardente. Oshimi Miyabi obtém um acúmulo de geada caída ao ativar Geada Ardente Fratura. Esse efeito pode ser ativado uma vez a cada 10 segundos. Essa habilidade passiva, você pode melhorar ela até 6 vezes, indo de A a F. E quanto mais você vai melhorando, você ganha mais proficiência de anomalia, mais 30, e ataque básico mais 25, além de subir o nível dessa habilidade. E também as partes que estão de verde aumentam cada vez mais que você vai aumentando o nível dessa habilidade, chegando a ser até 150% do ataque de Oshimi Miyabi e acumular 20% de amplificação de anomalia contra inimigos. Agora, para os ataques básicos dela, ela tem o primeiro ataque básico, que se chama Kazahana. Ela realiza até 5 cortes frontais. Os primeiros 2 golpes ela causa dano físico e os 3 últimos causa dano de geada. Ela consegue bloquear o ataque de inimigo também durante o 5º golpe do ataque básico. O ataque básico Shimotsuki. Quando tem 2 ou mais pontos de geada caída, você mantém
pressionado o botão de ataque, Oshimi Miyabi e banha a espada, adota a postura Shimotsuki e começa a carregar. Cada nível de carga consome 2 pontos de geada caída, até o máximo de 3 níveis. Ao soltar o botão, ou quando Oshimi Miyabi não tem mais geada caída, ela empunha a espada e lança um poderoso golpe frontal conforme o seu nível de carga, causando um enorme dano de geada. Após o movimento, ela deixa a postura Shimotsuki. O personagem fica invulnerável enquanto está na postura Shimotsuki. Oshimi Miyabi pode acumular até 6 pontos de geada caída. Ao entrar na batalha, Oshimi Miyabi obtém 3 acúmulos de geada caída. Sobre as esquivas, temos a esquiva Mizutori. É uma esquiva rápida que você faz independente de qual momento, mesmo se um inimigo não for te atacar, e faz uma esquiva rápida de longo alcance. Temos o ataque rápido, que você pressiona o botão de ataque durante a esquiva, causando dano físico. O nome do ataque se chama Fuyubashi. Temos também o contra-esquiva, chamado Kan Suzumi. Você pressiona o botão de ataque quando você faz uma esquiva perfeita, causando ao inimigo dano de geada. O personagem também fica invulnerável ao usar essa habilidade. Temos o ataque de assistência. A primeira assistência reativa, Dança das Pétalas, é quando o personagem... algum outro personagem que esteja em campo é lançado para o alto e você pressiona o botão de ativar a assistência e Miyabi corta os inimigos à frente, causando dano de geada. A assistência defensiva é Pétalas à deriva. Quando o personagem em campo está prestes a sofrer um ataque, ela pressiona o botão de assistência. Ela bloqueia os ataques do inimigo, causando atordoamento muito alto. Assistência imediata, Chuva de Pétalas. Pressiona o botão de ataque após uma assistência defensiva para ativar. E Miyabi ataca e corta inimigos à frente, causando dano de geada. O personagem também fica invulnerável usando essa habilidade. Sobre o ataque especial, temos o primeiro ataque especial, Miyuki, que é quando o ataque especial ele não está carregado com energias suficientes. Então ela empurra a espada rapidamente e golpeia à frente, causando só dano de geada. Enquanto o ataque especial reforçado é Isetsu, quando tiver energia suficiente, pressiona o botão do ataque especial. Ela avança rapidamente, lançando cortes poderosos pelo caminho, que causa enorme dano de geada. Você obtém 2 acúmulos de geada caída ao ativar a habilidade. A personagem ela fica invulnerável ao usar essa habilidade, e após o uso da habilidade, com energia suficiente, você pode pressionar também novamente a habilidade, consumindo uma energia extra, e conecta um golpe sequencial contra o inimigo à frente, causando enorme dano de geada. Você obtém 2 acúmulos de geada caída ao ativar a habilidade. Temos o ataque em cadeia. O ataque em cadeia chamado da primavera. Quando o ataque em cadeia for acionado, selecione o personagem para ativar. E ela lança um corte poderoso ao inimigo em uma grande área à frente, causando enorme dano de geada. E finalmente, o supremo dela, Neve Persistente. Quando a DP estiver no máximo, você pressiona o botão da supremo dela e ela lança uma série de cortes poderosos em uma grande área e pausa antes de executar um golpe final, causando enorme dano de geada. E ao usar essa habilidade, você obtém 3 acúmulos de geada caída e o dano de gelo aumenta em 30% por 12 segundos. Ela também tem uma habilidade extra chamada Banho de Gelo,
que quando um personagem assistente ou da mesma facção da equipe dela, o ataque básico Shimotsuki aumenta 60%, e quando o membro da equipe causa disfunção, a Ushimi Miyabi obtém 2 acúmulos de geada caída. E durante a próxima postura Shimotsuki, o ataque básico Shimotsuki ignora 30% da resistência ao gelo do alvo. Vamos falar sobre agora os cinemas da Miyabi. O primeiro é Nevasca intensificada. Na postura Shimotsuki, cada acúmulo de geada caída consumida permite que o ataque básico ignore 6% de defesa, acumulando até 6 vezes e durante até o final da postura Shimotsuki. Quando o corte do nível 3 do ataque básico atinge um inimigo afetado por geada ardente, ele remove o estado de geada ardente e aumenta a taxa de amplificação de anomalia de atributo de todos os membros da equipe em 20% por 10 segundos. O segundo é respiração meditativa. O dano de ataque básico Kazahana e a contra-esquiva aumenta em 30%, e Miyabi ganha 1 de acúmulo de geada caída quando o movimento final do 5º golpe de ataque básico atinge um inimigo. Ao entrar no campo de batalha, Miyabi ganha 6 acúmulos de geada caída e sua taxa crítica aumenta em 15%. O terceiro é a disciplina marcial. Você obtém mais 2 níveis em ataque básico, esquiva, ataque de assistência, ataque especial e ataque em cadeia. O quarto é a ruptura. O dano de geada ardente fratura aumenta em 30%, e ao ativar geada ardente fratura, Ushimi Miyabi gera 250 mais DP. E são os pontos que você precisa para ativar um Supremo. O quinto é o aniversário. Você obtém mais 2 níveis de ataque básico e esquiva, ataque de assistência e ataque especial e ataque em cadeia. E o sexto é talento prodigioso. Durante a postura Shimotsuki, a Miyabi obtém um efeito polar que aumenta o dano do ataque básico em 30%. Após obter polar, a Ushimi Miyabi empunha sua espada e lança golpes poderosos conforme o nível de carregamento, e consome geada caída. Até que a geada caída se esgote, os cortes não interrompem o carregamento da postura Shimotsuki, e em cada ocorrência da postura é possível desembainhar e cortar até 3 vezes. Agora vamos falar sobre os motores que a Miyabi pode utilizar. O primeiro motor, é claro, é da própria Miyabi, chamado Santuário da Tormenta. O atributo principal dela é ataque básico, e o atributo avançado dela é taxa crítica. A habilidade dela é Estrela Congelada. O dano do crítico aumenta em 50%, e ao executar um ataque especial reforçado, ou quando qualquer membro da equipe aplica anomalia de atributo a um inimigo, o dano de gelo do portador aumenta em 20%, até 2 vezes por 15 segundos. A duração de cada acúmulo é calculada separadamente. O segundo motor que ela pode utilizar é o da Piper, chamado Rugido das Chamas. Ela tem como atributo principal ataque básico também, e atributo avançado porcentagem de ataque. A habilidade dela é potencial de colisão, e quando um ataque especial reforçado atinge um inimigo, um de 3 efeitos é ativado por 5 segundos, e pode ser ativado uma vez a cada 0,3 segundos. O mesmo tipo de efeito não pode se acumular, e a ativações repetidas renovam a duração, permitindo que o efeito diferente aconteça ao mesmo tempo.
Os atributos que podem ser aplicados são o ataque do portador, ele aumenta em 8%, a proficiência de anomalia pode aumentar em 40, ou a taxa de amplificação de anomalia de atributo aumenta em 25%. Um desses 3 efeitos aplica no personagem ao ativar esse ataque especial. Agora vamos falar sobre os discos e atributos que ela vai utilizar. O primeiro disco que ela vai precisar, ocupando 4 espaços, é o Canção da Espada de Ramo. Ela, com 2 peças desse disco, o dano crítico aumenta em 16%, e com 4 peças, quando a Mestria de Anomalia tem 150 pontos ou mais, o dano crítico do portador aumenta em 30%. Quando qualquer membro da equipe aplica congelamento ou aciona o efeito de estilhaço em um inimigo, a taxa crítica do portador aumenta em 12% por 15 segundos. E o segundo disco que você pode utilizar, ocupando 2 espaços, é o Tecno Pica-Pau, que com 2 peças você aumenta a taxa crítica em mais 8%. Também tem a opção de Metal Polar, com 2 peças você aumenta o dano de gelo em mais 10%. E por último temos também 2 que podem preencher, que fazem a mesma coisa, que é o Voz Astral ou o Punk Hormonal, que aumenta o ataque em mais 10%. Sobre os atributos que são prioridades para a Miyabi, como ela vai ser uma main DPS de geada, os atributos principais que você vai colocar nos discos para atributos secundários seria taxa crítica e dano crítico. Esses são os atributos principais para ter em um disco. Se você quiser com bônus ter ataque, porcentagem de ataque, seria bom também. Pode colocar também maestria de anomalia, mas a partir do momento que chega a 115 pontos, você já não precisa aumentar ele, porque já fez o suficiente para ter o bônus do disco de Canções da Espada de Ramo. Agora vamos falar sobre equipes e Bang Bull que vai acompanhar a Miyabi. A primeira equipe que recomendo é a Yanagi, como na segunda colocação, que é da mesma facção da Miyabi e também é da classe Anomo, que pode ajudar a ganhar um pouco mais de bônus nas habilidades da Miyabi. E como assistente, a Rina seria uma boa assistente por compartilhar do mesmo elemento da Yanagi. Aí a Rina ajudaria a diminuir a defesa dos inimigos. A segunda equipe que eu recomendo, e é a equipe que eu vou estar usando no momento, é a Banice na segunda colocação e assistência a Lucy. A Banice seria uma boa sub DPS, ainda de ter a classe Anômalo, que pode também ajudar a ganhar um pouco de bônus para a Miyabi. E a Lucy, ela pode ajudar com aumento de ataque ou impacto ou proficiência de anomalia aos javalis que ela coloca no campo. E os javalis também podem herdar a taxa crítica e o dano crítico da Lucy. Você pode substituir também a Banice pelo Lighter, que é um bom atordoador tipo fogo, que reduz a resistência de gelo e de fogo dos inimigos, caso você prefira um estilo mais atordoador. Mas a Banice ainda está sendo o melhor para esse time aqui. A terceira equipe, você pode
colocar o que eu falei antes, o Lighter para a segunda colocação e a Sokako na terceira colocação. O Lighter, como eu falei, ele poderia diminuir a resistência de dano de gelo e fogo. E a Sokako, ela aumenta o ataque do time e também aumenta dano de gelo do time. Mas caso não tenha o Lighter, você também pode substituir por um atordoador tipo gelo, como o Lycon, que pode substituir o Lighter aí. Mas para Miyabi seria bom na segunda colocação um Anômalo, que poderia entrar a Piper nessa equipe, nessa terceira equipe também, caso não tenha os classe S. Dá para jogar com a Piper também, apesar de ela ser uma sub DPS, meio que você vai querer usar ela bastante tempo em campo, e vai demorar até puxar a Miyabi de novo. Seria a mesma coisa da Yanagi, que tá a Yanagi também, você precisa colocar ela um pouco mais no campo para ativar os bônus e efeitos, para depois mudar para o outro personagem. Sobre os Bang Bu, que você vai usar na primeira equipe da Miyabi, seria o Agente Gulliver. O Agente Gulliver, ele causa dano elétrico e acumula amplificação de anomalia elétrica. A habilidade extra dele, que quando você tem 2 ou mais personagens da Season 6 na sua equipe, quando a habilidade dele e o ataque em cadeia de Bangdu atinge um inimigo sob o efeito de choque, o dano aumenta. Ao atacar inimigos sob anomalia que não seja elétrica, os ataques acumulam mais amplificação de anomalia. O segundo que você pode colocar nesse time pode ser o Plug Bu. O Plug Bu, ele causa dano elétrico e também acumula amplificação de anomalia elétrica. Quando tem pelo menos 2 personagens de tipo elétrico, o ataque em cadeia do Bang Bu causa ainda mais amplificação de anomalia de atributo. O terceiro a se colocar nesse time também, se você não tiver os classe S, você pode colocar o Electro Bu como classe A, e ele também causa dano elétrico e também acumula amplificação de anomalia elétrica. Quando há pelo menos 2 personagens elétricos, o ataque em cadeia dele também causa mais amplificação de anomalia de atributo. Para a segunda equipe que você for criar, o primeiro a se colocar é o Foguete Bu. Ele vai causar dano de fogo ao inimigo em uma área e acumulando também amplificação de anomalia de fogo. Quando há pelo menos 2 personagens tipo fogo, o ataque em cadeia de Bug Bu causa mais amplificação de anomalia de atributo. Em segundo lugar, você pode colocar também o Mocus Carmesim, porém eu não recomendo tanto colocar nessa equipe. Ele pode servir numa equipe mais que tenha dano físico do que tenha dano de gelo e fogo, né? Porque ele dá um dano físico com a habilidade dele, e se ao menos tiver 2 personagens dos filhos de Calydon, que é uma facção, né? Que seria a Banice, a Lucy ou o Lighter, que você colocar desse time aí, o dano da habilidade dele aumenta, e depois que ele ativa essa habilidade e causa dano ao inimigo e derrotá-lo, o tempo de recarga da habilidade dele reduz em um período de tempo, podendo ele executar a habilidade muito mais rápido. Agora vamos para os classe A que você pode colocar nessa equipe. O primeiro é o Lutador Bu. A habilidade dele, ele pode entrar num estado de suspensão, que durante esse estado ele mergulha em um ataque quando o inimigo sofre golpe pesado de um agente e causa dano de fogo. Quando há pelo menos um personagem atacante ou anômalo na sua equipe,
O lutador Buu entra no estado de suspensão no início da batalha. O dano causado pela primeira vez que ele mergulha em um ataque aumenta muito mais o dano original dele. O próximo é o Marrento Buu. Ele joga foguetes e coquetéis de molotov aos alvos e causando dano de fogo. E se há menos um personagem tipo anômalo na equipe, o dano do ataque cadeia de Bang Mu aumenta. E se for um inimigo orgânico, esse efeito aumenta ainda mais um pouco a porcentagem dele. E por último, temos o Cavaleiro Buu. Ele invoca até 3 estrelas de Cavaleiro. E quando o personagem entra em contato com essas estrelas, ele recupera certo nível de energia. Quando há pelo menos um personagem tipo assistente na equipe, quando o personagem entra em contato com uma dessas estrelas do Cavaleiro, o seu ataque pode aumentar certa quantidade, mas o nível do Bang Buu vezes 2 e por um tempo determinado, dependente do nível do seu Bang Buu. Para a terceira equipe, vocês podem usar o agente Gulliver. Ele vai ter os bônus de ataque dele por causa da Sokaku e da Miyabi, que tiver na terceira equipe. Vocês podem usar também como segunda opção o Tubabu. Ele causa dano de gelo e acumula amplificação de anomalia de gelo. Se tiver 2 personagens de gelo, o ataque em cadeia de Bang Buu, ele causa mais ainda a amplificação de anomalia de atributo. Caso não tenha os classe S, vocês podem usar o classe A Pinguim Buu, que ele também causa dano de gelo, acumula amplificação de anomalia de gelo. E se tiver 2 personagens tipo gelo, o ataque também em cadeia dele aumenta mais a amplificação de anomalia de atributo. Bom, o vídeo encerra por aqui. Espero que tenham gostado desse guia. Se gostou, já deixa o seu like, que motiva para fazer mais guias sobre mais personagens. E comenta o que acharam, que estarei lendo os comentários. E de algum personagem do ZZZ que vocês querem um guia, que estarei trazendo aqui. Eu também vou estar trazendo personagens que estejam lançando ou que estejam voltando para o jogo novamente nos banners, mas comentem qual que vocês já querem um guia e estarei vendo sobre isso. Se inscrevam para receber mais guias como esse e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!